Olá pessoal, Barcelona-Chelsea. Que jogo, hein? Devo confessar para vocês que quando aconteceu o jogo do Barcelona e Atlético de Bilbao, as expectativas em relação a esse jogo foram muito grandes. O Barcelona criou uma grande expectativa. Na verdade, eu não sei se foi pelo fato de Atlético de Bilbao ter jogado tão mal o jogo ou o fato de Barcelona ter jogado tão bem aquele jogo. Por quê? No jogo de ontem contra o Chelsea, meu Deus do céu, foi um massacre total, O Barcelona não conseguiu encontrar ritmo do jogo, não conseguiu criar a ideia de jogo, não conseguiu executar aquilo que era o seu plano de jogo. E o Chelsea aplicou o plano de jogo muito bem, muito antes da expulsão do Araújo. O Barcelona já jogava muito mal, o Chelsea estava bem posicionado em campo. Então vamos tentar falar sobre o que aconteceu no jogo, sobre as possíveis soluções, sobre o que realmente representa esse clube Barcelona na vida dos torcedores e na vida dos amantes de futebol. Primeiro dizer o seguinte, dizer que eu acredito que o Barcelona está num bom caminho para regressar a ser aquele gigante Barcelona da Europa, mas em alguns momentos o Barcelona deixa a desejar por muito. Em alguns momentos o Barcelona nos dá algumas sensações impossíveis de explicar. Eu realmente, como torcedor de Barcelona, sinto que somos os torcedores que mais sofrem. Em alguns momentos nós estamos lá no topo e em outros momentos, por exemplo, o Lamine Yamal no jogo de ontem ele jogou muito mal. Eu não sei se ele tinha ainda aquelas dores da pubalgia, mas no jogo anterior contra o Atlético de Bilbao ele fez um jogo excelente. Então o Barcelona tem sempre essas coisas de nos dar sensações boas e em alguns momentos nos dar sensações ruins. Então, num jogo grande como o jogo do Chelsea, e Chelsea nem está naquele nível de uma equipa como o Bayern de Munique, como o Arsenal, como as equipas que estão lá no topo nessa temporada, mas conseguiu dominar o Barcelona, conseguiu fazer um jogo excelente, conseguiu aplicar a sua estratégia de jogo e sem reação da parte do Barcelona. Falar aqui de alguns jogadores. O Ferran Torres falha muito nas ocasiões de decisões. Quando são ocasiões de decidir o jogo, ele falhou um golo ontem abertamente à baliza. É um jogador que consegue em alguns momentos nos levar para grandes situações, mas nos momentos em que nós mais precisamos dele, ele não consegue fazer aquilo que um ponta de lança faz. Parece que ele é muito irregular, principalmente nas questões de último chute ao golo. Então, eu acredito que o Barcelona deveria contratar o mais rápido possível um jogador de ponta, um ponta de lance de alto nível, como o Harry Kane, pode ser o próprio Julián Álvarez. O Barcelona tinha que pensar muito, e muito mesmo, no que pode fazer nas próximas janelas de transferência. Lamine Yamal no jogo de ontem, meu Deus do céu, estava muito apagado. Eu digo apagado em relação ao nível que o Lamine Yamal pode apresentar. Talvez sejam as dores de pubalgia, ninguém sabe, mas não esteve à altura. Não esteve à altura de decidir o jogo, não esteve à altura de trazer uma magia que a gente precisava. E realmente eu estou muito triste em relação a esse jogo de ontem, muito triste. Mas é isso. E Lewandowski, eu sempre tenho dito, Lewandowski já é um senhor de idade e que para certos jogos ele já não dá. Para certos jogos já não dá. Eu acho que não tem diferença com o Firmino Lopes. Firmino Lopes é um grande jogador, é um jogador com muita habilidade, muita entrega e muita explosão. Mas parece que em grandes jogos ele não consegue. Parece que são jogadores de um nível técnico para certos jogos e não um nível técnico para grandes jogos. Principalmente esse que houve ontem em relação ao jogo de Chelsea, Barcelona e Chelsea. Frank De Jong sem o Pedri, não tenho comentários. Parece que ele não consegue ser um jogador criativo
sem a presença de um outro jogador que seja habilidoso. Todo o meu campo do Barcelona, onde esteve mal, o Eric Garcia, embora que começou no jogo, mas não, eu não sei se foi invenção demais, mas pareceu-me que o Barcelona não conseguiu chegar no ritmo certo, não conseguiu exercer a estratégia de jogo. Esteve muito mal mesmo, por isso que não tem muitos comentários assim, não há muitos comentários. O Condé o Condé e o Cubarsí. O Cubarsí nessa temporada parece que o nível dele baixou muito. Conseguimos sentir desde do primeiro jogo após a ida do Inigo Martínez a ausência de concentração na defensiva. E eu não acho que é uma questão que deve se resolver com um curto prazo de tempo. Eu acredito que o Barcelona tem que contratar outro jogador ou um outro defesa que seja líder lá na parte defensiva do jogo, ou deve contratar um jogador muito inteligente para que consiga colocar de novo a linha defensiva concentrada. Baldé já não consegue ser lateral, é um lateral que às vezes em alguns jogos defende bem, em outros jogos já ataca bem, mas não consegue cumprir as duas funções. E o Ronald Araújo, meu Deus do céu, Ronald Araújo é um jogador que eu acredito que o Barcelona falhou muito em não ter lhe vendido nas temporadas passadas. O Barcelona deveria ter colocado ele no mercado de transferência. Há um tempo que a Juventus pediu aquele jogador. O Barcelona já deveria ter colocado ele no mercado de transferência e ter contratado um outro jogador com melhor habilidade e maior concentração. Para o nosso guarda-redes, João Garcia, sem muitos comentários, ele chegou há pouco tempo e não teve ritmo de jogo. Em suma, todo o jogo do Barcelona foi bem podre, bem mal executado, um jogo mal. Eu não sei se foi questão de estratégia, mas o jogo estava péssimo. E meus parabéns para o Chelsea. Chelsea jogou muito bem, conseguiu aplicar seu plano de jogo nos primeiros minutos, até que o treinador percebeu que algumas coisas precisariam ser mudadas e ele aplicou muito bem. Então, Hansi Flick deve treinar... Desculpa. É que aqui está um pouco de frio e estou com um bocado de gripe. Hansi Flick deve treinar muito bem os jogadores e saber colocar bem as suas estratégias de jogos. Eu não tinha dúvidas quando o treinador Hansi Flick chegou no Barcelona. Eu tinha certeza de que o Barcelona tinha contratado um treinador do topo, mas em meio às circunstâncias, em meio a dinâmica dos jogos, ele não consegue encontrar soluções e não consegue mudar a sua tática de jogo. E isso pode ser muito prejudicial ao clube. A questão de linha de impedimento muito avançada, ou seja, muito acima, pode prejudicar muito o Barcelona, principalmente porque temos um treinador um pouco teimoso na sua filosofia de jogo. Então é isto, eu acho que é tudo sobre o jogo. Vamos esperar os próximos jogos. O Barcelona ainda tem 3 jogos por disputar. Se conseguir ganhar os 3 jogos, eu acho que entra aí pela disputa dos 8 lugares, 8 classificados, para poder se classificar direto. E se não, talvez entrar no playoff, que não é uma boa ideia. O playoff é uma situação que pode colocar o Barcelona em risco e não conseguir passar para as próximas fases. Então é isso, fiquem com Deus. Boa noite, durmam bem e eu trago mais atualizações sobre os outros jogos. Hoje tem um jogo de Real Madrid e Olympiacos e essa noite vou trazer alguns comentários sobre o jogo. Até lá.